Olá, pessoal. Meu nome é Felipe da Veiga Dias, sou professor da graduação e do programa de pós-graduação em Direito da IMED, e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre criminologia e dano social nesse formato pocket, de forma reduzida, né, que é uma das propostas aqui da Tirante no curso de formação em criminologia, né. Então, de forma bastante breve, né, vamos tentar, de alguma forma, repassar um pouquinho dessa abordagem, então, para vocês aqui hoje, né? Inicialmente, a gente precisa aqui, para começar a situar essa abordagem, já que ela realiza uma série de indagações importantes sobre os objetos da criminologia e sobre o papel desempenhado pelo próprio campo, né? Então, começando inicialmente pelos objetos da criminologia, né? Basicamente, quando a gente começa a estudar criminologia, a maior parte das obras e dos livros que vão explicar quais são os objetos, o que a criminologia estuda, né? A área costuma ser apontada como uma concentração em 4 objetos principais, né? Então, o crime ou o criminoso, o delinquente, vamos dizer assim, os crimes de forma geral, as condutas vistas como criminosas ou como delitivas, nas vítimas e no próprio controle social. Essas abordagens, né, que são usualmente encontradas no livro de criminologia, levaram alguns autores a refletir sobre os próprios objetos da criminologia, os limites desses objetos, né? Então, professores como Iñaki Beas, o professor Wayne Morrison, o professor Zaffaroni, alguns desses autores começaram a indagar se tal circunscrição de objetos estaria estabelecendo a criminologia como uma ciência que basicamente serviria muitas vezes para legitimar violências e mortes, para além do próprio sistema penal. Então, se essa circunscrição, se essa redução dos objetos não estaria limitando, de algum modo, né, a abordagem, muitas vezes criminológica, a servir como um mero apêndice, como um mero reforço para as práticas punitivas ou para as práticas do sistema penal. Ou, muitas vezes, simplesmente servindo como um parâmetro para que outras violações fossem ignoradas por não encaixarem nesses objetos ou nesses conceitos, né? Então, basicamente, quando a gente presta atenção no recente percurso histórico da criminologia, né, a gente acaba se deparando, apesar do mundo ter vivido inúmeras atrocidades massivas, doenças, fome, genocídio, conflitos armados, que o pensamento criminológico se limitou a realizar uma denúncia moral dos sistemas penais, então críticas contundentes sobre as agências de controle, sobre os conflitos internos, e não pôde, por infinitos motivos, né, desenvolver mecanismos de prevenção e explicação para esses fenômenos que fogem um pouco dos objetos criminológicos, né? Então, em síntese, o que a gente poderia dizer aqui é que a forma com que a criminologia vinha trabalhando, né, e seus objetos, a forma como ela vinha sendo delimitada, acabavam sistematicamente ignorando condutas danosas realizadas por estados e mercados, né? Então, por grandes corporações, por entes aqui poderosos, né? Isso significa que tal leitura crítica, essa perspectiva crítica, impõe a ruptura epistemológica desses objetos, ou seja, implica necessariamente na superação ou nem que seja na adição de uma amplitude maior de um outro objeto que ajude nessa superação, né? Então, agregando aqui, então, simplesmente que existiria a necessidade de quê? De adicionar a noção de dano social massivo como parte das pesquisas que evidenciam prática desses agentes poderosos para a vitimização massiva de pessoas. Então, a adição dos danos sociais é o que possibilita essa ruptura epistemológica, essa ruptura dos objetos da criminologia, né? Apenas com um breve parênteses, a gente pode falar aqui, né, tendo em vista o papel de Estado e corporações e mercados nesse processo de cooperação, né, é imprescindível que a gente mencione que trabalhar com dano social aqui apresenta, né, uma ligação muito íntima com os estudos sobre a chamada criminalidade dos poderosos, né, que a gente poderia mencionar aqui duas referências, uma de cunho internacional, que é o professor Greg Barak, e outra de uma professora nacionalmente conhecida, que é a professora Marília Budon, né? Então, fechando esse breve parêntese e retomando a nossa lógica aqui,
A gente pode dizer, então, que as abordagens até então com os objetos pertencentes à criminologia sem os danos sociais acabava criando zonas ocultas à criminologia, né? Já que diversas dessas práticas danosas não se encaixavam nos objetos estudados, o que deixava algumas questões necessariamente à parte dos estudos criminológicos, né? E com a adição dos danos sociais, isso acaba tornando concreto, possível, né, uma série de estudos e uma série de apreciações sobre vitimizações, vulnerabilidades causadas por esses agentes poderosos e que provocam danos massivos, certo? E que ficavam antes ignoradas pela visão tradicional da criminologia, mesmo as vertentes mais críticas da criminologia. Então é importante a gente situar que mesmo a perspectiva de dano social se insere numa autocrítica da própria criminologia, de base criminológico-crítica, obviamente, né? Então, quando a gente fala dessa ruptura epistemológica, né, é importante que a gente diga que isso não inviabiliza de forma alguma os estudos dos alvos preferenciais do sistema penal. Tampouco se está abrindo mão aqui, ou diluindo o objeto da criminologia, dando simplesmente espaço às linhas administrativistas. Né? O que isso significa? Que essa linha que a gente está trabalhando agora de dano social é uma linha que vem para compor, né, uma reflexão criminológica crítica e que não abandona de forma alguma as perspectivas sobre o controle social ou sobre a atuação seletiva do sistema penal. Tudo isso está englobado dentro dessa mesma coalizão de perspectivas críticas que estão sendo trabalhadas no dano social. Tá? Então, ao contrário, né, as proposições amparadas no dano social visam aqui abranger aquilo que se esqueceu, ou seja, que até então as grandes violações ou as grandes violências que resultavam num número infindável de vítimas, mas que estavam presas em contradições normativas ou que muitas vezes estavam abalizadas por uma espécie de cegueira criminológica que nos impedia de abordar, né? Então, por isso que a fim de expor a criminologia do dano social como algo distinto ou diferenciado, né, desgarrado das vinculações de crime ou do criminoso, é que alguns criminólogos e criminólogas passaram a adotar a concepção para trabalhar com dano social de semiologia, né, que significa, etimologicamente falando, o estudo do dano, né. Essa perspectiva semiológica aqui, ela busca atender às demandas sociais que a criminologia não podia até então, né? Analisando em um plano amplo e bastante revelador essas discrepâncias e esses prejuízos causados no modelo capitalista, certo? A proposição, então, define claramente o seu foco, né, em se distanciar da normatividade, percebendo o papel diversas vezes desempenhado pelo direito para a legitimação dessas violações, né? Não apenas do sistema penal, mas também fora dele, certo? Então, muitas vezes o sistema penal referendava essas violações ao ignorá-las, ou referendava essas violações ao escusar os seus responsáveis, mas muitas vezes são realidades paralelas, né? Então, o sistema penal não necessariamente precisa punir ou precisa sancionar esses danos sociais. Ao ignorar, ele também está, de alguma forma, com a normatividade abalizando essas discriminações, essas violências, essas violações massivas, certo? Então, isso aqui compreende a exploração de danos sociais que são considerados graves aqui e que são múltiplos, né? Então, a gente encontra estudos que acabam trabalhando danos, como a gente disse já, sociais, danos psicológicos, danos físicos, danos ambientais, financeiros. Então, são inúmeras possibilidades que se abrem a partir disso. Tá? E que torna um pressuposto geralmente ensinado como básico na criminologia, de novo, bastante evidente nessa abordagem. Qual? A própria inter e multidisciplinaridade que é propensa, que é uma característica inerente à própria área. Né? Então, isso fica muito claro nas abordagens sobre dano social. Elas comungam de vários conhecimentos diferentes para conseguir realizar uma abordagem bastante complexa. Né? Se permite, assim, a inserção de temas como acidentes de trabalho, indústrias exploratórias como a agroindústria, a questão dos agrotóxicos, a indústria agropecuária, o próprio tratamento de animais, a indústria farmacêutica. Então, todos esses exemplos mencionados aqui, eles expõem uma característica muito relevante em diversos dos estudos sobre dano social.
o fato de que a maior parte das práticas está autorizada pelo sistema de justiça, ou seja, o sistema jurídico autoriza essas ações danosas. Ou é por eles, de alguma forma, pelo próprio sistema judicial, invisibilizado. Seja no sentido de reduzir a sua importância, aplicando sanções inócuas, ou sem qualquer impacto sobre a realidade das vítimas, seja simplesmente por incorporar como parte da cadeia produtiva do capitalismo, enquanto modelo de vida. Né? Isso sem contar e sem levar em consideração os artifícios que se utilizam para ocultar as práticas danosas, como, por exemplo, o tratamento de diversas delas como situações eventuais ou acidentais. Né? Algo que foi possível ver no Brasil, nas situações de Mariana ou de Brumadinho, que todas foram tratadas como se fossem desastres ou acidentes naturais, a fim de afastar completamente qualquer noção de intencionalidade por parte daqueles que realizavam ou que produziam aqueles danos de forma massiva. Tá? Por isso é comum a gente vislumbrar, nesses exemplos que eu acabei de trazer, essas abordagens de dano social ligadas à perspectiva da criminologia verde, né? Já que os danos ambientais são naturalizados como se fossem algo simples, ordinário e regular na exploração humana da natureza e dos seus recursos, né? Uma visão bastante antropocêntrica, mas que perpassa a abordagem capitalista, né? Apenas para demonstrar a capacidade ampla, né, de crítica também ofertada, além desses exemplos que eu dei anteriormente de dano social, a gente menciona aqui também os estudos a respeito, por exemplo, da indústria farmacêutica e da medicalização da vida, né, que vem sendo feito por professores como o professor Augusto Jobim do Amaral e a professora Camila Índio, que vem trabalhando de algum modo sobre esses processos de, vamos dizer assim, de dependência criados pela indústria farmacêutica ou de exploração do sofrimento psíquico. Porém, é importante que a gente diga aqui que os demonstrativos levantados têm somente a intenção de despertar aqui para referenciais que devem instigar e explorar a pesquisa na área criminológica dos danos sociais e que estão aqui com simplesmente uma intenção de instigar quem está aqui assistindo a gente nesse momento. Tá? De forma bastante breve, tá? Essas eram as considerações que eu tinha para fazer de forma bastante rápida sobre os danos sociais. Quero aqui encerrar, tá, essas considerações agradecendo ao Tirante publicamente e aos nossos parceiros, amigos e amigas aqui do grupo de pesquisa Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica, né, que estão aqui ajudando na estruturação desse curso e na formação de todos vocês, né, me colocar à disposição eventualmente para qualquer contato e qualquer necessidade que vocês venham a ter, né, deixar aqui um forte abraço e dizer que foi um prazer estar na companhia de vocês aqui hoje. Uma boa noite.